Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan e quero convidar você a permanecer os próximos minutos comigo. Vamos seguir viagem juntos pela história da salvação. Neste programa, estamos fazendo a leitura da Sagrada Escritura segundo a tradução oficial da CNBB. Este é o 6º episódio e hoje vamos ouvir os capítulos 12 a 13 de Gênesis, os capítulos 1 e 2 do livro de Jó e o capítulo 1 de Provérbios. E claro, na voz de Ricardo Bippe. Gênesis 12. Vocação de Abrão. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti se abençoarão todas as tribos da terra. E Abrão saiu como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, tudo quanto haviam adquirido e os escravos comprados em Harã, e partiram rumo à terra de Canaã. Assim chegaram à terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até a localidade de Siquém, até o carvalho de Moré. Nessa terra viviam os cananeus. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão edificou aí um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido, e depois deslocou-se em direção ao monte que fica a leste de Betel. Aí armou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. Edificou aí também um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão deslocou-se e foi por etapas até o Neguebe. Abrão e Sarai no Egito. Houve uma fome nessa terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver como migrante, pois a fome assolava a terra. A ponto de entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua mulher: sei que és uma mulher linda de se ver. Quando te virem, os egípcios dirão: é a mulher dele, e hão de matar-me deixando-te com vida. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa e minha vida seja preservada em consideração a ti. Quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era extremamente linda. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram muito diante dele, e a mulher foi levada à casa do faraó. Quanto a Abrão, foi tratado bem por causa dela, ganhando rebanho, gado e jumentos, escravos e escravas, mulas e camelos. O Senhor, porém, infligiu grandes pragas ao faraó e sua casa por causa de Sarai, a mulher de Abrão. O faraó mandou chamar Abrão e lhe disse: o que me fizeste? Por que não me contastes que ela é tua mulher? Por que dissestes: é minha irmã? Pois assim a tomei como mulher para mim. Aqui está tua mulher. Toma e vá embora. E o faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele para que o despedissem com sua mulher e com tudo o que tinha. Entramos finalmente na história do povo de Israel. Tudo começa com o chamado de Abraão. Abrão, na verdade. Conforme ouvimos no relato, mesmo os grandes homens de fé têm suas fraquezas. Ainda assim, Deus lhe promete uma grande descendência e que através dessa descendência virá uma bênção para o mundo. Diante desse relato, devemos pensar no nosso chamado e pedir forças a Deus para corresponder àquilo que Ele nos pede. Abrão e Ló se separam. Do Egito, Abrão subiu ao Neguebe, ele e sua mulher com tudo o que tinha, e Ló com ele. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro.
Por etapas, deslocou-se do Neguebe para Betel, até o lugar onde havia armado sua tenda anteriormente entre Betel e Ai, o lugar onde havia erguido um altar. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Também Ló, que acompanhava Abrão, tinha rebanho, gado e tendas. A região, porém, não sustentava os dois morando juntos. O que possuíam era demais para que morassem juntos. Surgiu uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Viviam então nessa terra os cananeus e os ferezeus. Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Não está toda esta terra diante de ti? Peço-te, separa-te de mim. Se fores à esquerda, eu irei à direita. Se fores à direita, eu irei à esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que todo o distrito do Jordão era inteiramente irrigado até chegar a Segor, isto antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu então para si toda a redondeza do Jordão e deslocou-se rumo ao oriente. Dessa forma, separaram-se um do outro. Abrão se estabeleceu na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades da redondeza do Jordão, armando suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma, porém, eram perversos e pecavam gravemente contra o Senhor. A promessa da terra. Depois da separação de Ló, o Senhor disse a Abrão: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, será possível contar a tua descendência. Levanta-te e percorre esta terra, no comprimento e na largura, pois a ti eu a darei. Abrão deslocou suas tendas e estabeleceu-se junto aos carvalhos de Mambré, perto de Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vimos que Abrão dividiu a terra entre ele e seu sobrinho Ló. Para que não houvesse conflito, Abraão não reclama a melhor terra. Isto é um sinal da confiança dele em Deus, sabendo que o Senhor vai continuar cuidando dele. A história de Jó, como começou. Jó rico, porém correto. Jó, capítulo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era íntegro e reto, temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e servos em grande quantidade. Era, pois, o mais rico entre todos os habitantes do Oriente. Seus filhos costumavam dar festas, um dia em casa de um, outro dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de festa, Jó mandava chamá-los para orar por eles. De manhã cedo, ele oferecia um holocausto na intenção de cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, amaldiçoando a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todos os dias. Primeira série de provações. Certo dia, os filhos de Deus foram apresentar-se ao Senhor. Entre eles também Satanás. O Senhor disse então a este: de onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor lhe disse: reparastes no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, teme a Deus e mantém-se afastado do mal. Satanás respondeu ao Senhor: é sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste as obras de suas mãos, e seus bens cresceram na terra. Estende, porém, um pouco a tua mão e toca em quaisquer de seus bens, para ver se não te amaldiçoará frontalmente. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está a teu dispor. Contra ele mesmo, porém, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó:
Os bois estavam lavrando e as mulas pastando perto deles, quando, de repente, apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estava este ainda a falar, quando chegou outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-as a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se por sobre os camelos e os levaram consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou na região do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa. E ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios, nem disse nada de insensato contra Deus. Quando Jó é afligido com uma grande perda e sofrimento, ele não amaldiçoa Deus, mas em vez disso, o adora. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. Quantas vezes somos tentados a blasfemar ou amaldiçoar simplesmente porque batemos o dedo em algum móvel da casa? Jó nos ensina a virtude da paciência nas adversidades. Jó capítulo 2. Segunda série de provações. Em outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, entre eles veio também Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Ele respondeu: Acabo de dar umas voltas pela terra. O Senhor disse a Satanás: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele persevera em sua integridade. Tu, porém, me atiçaste contra ele, para eu o afligir sem motivo. Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele. Para salvar a vida, o homem dá tudo o que tem. Mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos, e então verás se ele não te amaldiçoará frontalmente. Disse o Senhor a Satanás: Ele está em tuas mãos, somente poupa-lhe a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pus com um caco de telha. Foi quando sua mulher lhe disse: Ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: Falas como uma mulher insensata. Se recebermos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E com tudo isso, já pecou com seus lábios. Chegada dos 3 amigos. Ora, 3 amigos de Jó ficaram sabendo de todas as desgraças que o tinham afligido e vieram, cada um do seu lugar. Eram eles Elifaz e Temã, Balade e Suás e Sofar de Naamate, os quais combinaram vir juntos para visitá-lo e trazer-lhe consolo. Quando levantaram os olhos, a certa distância, custaram a reconhecê-lo. Em alta voz começaram a chorar, rasgaram suas vestes e lançaram poeira para o céu sobre as cabeças. Sentaram-se no chão ao lado dele por 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, pois viam como era atroz a sua dor. Devemos pedir a Deus um coração mais semelhante ao de Jó, que seja capaz de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece levar ao desespero. Assim, peçamos os dons do Espírito Santo, rezando o livro de Provérbios. Provérbio 1, prólogo. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel.
para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender sentenças de prudência, para receber uma instrução esclarecida na justiça, no direito e na equidade, para proporcionar sagacidade aos inexperientes e aos jovens, conhecimento e reflexão. Que o sábio escute e aumentará o seu saber, e o inteligente vai adquirir habilidades. Ele penetrará o provérbio e a alegoria, as máximas dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, sabedoria e disciplina. Os tolos as desprezam. No próximo episódio, vamos ouvir os capítulos 14 a 15 de Gênesis, os capítulos 3 a 4 de Jó e o capítulo 1 de Provérbios. Até lá, Deus abençoe, tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.